Fala pessoal e sejam muito bem-vindos à 10ª aula do nosso curso gratuito de Direito Penal para o concurso de escrivão da PCDF 2020. Eu sou o professor Douglas Vargas e vou estar com vocês na primeira aula de 2020 tratando do assunto Lei Penal no Espaço. Então não vamos demorar muito, vamos trabalhar, que a gente tem muita coisa para falar e já vamos direto para o conteúdo. Nas aulas anteriores, nós estudamos o conceito de direito penal, o conceito de ordenamento jurídico, entendemos os princípios que regem o direito penal, como eu posso aplicar o direito penal, quais são as restrições que a lei, que os princípios impõem ao Estado para aplicar o direito penal. Em seguida, nós estudamos os aspectos da lei penal no tempo. Quando é que eu posso dizer que um crime foi praticado? Como é que eu faço para selecionar a lei que será aplicada à conduta do indivíduo? É possível que a lei retroaja em benefício? É possível que a lei vá à frente e regule um ato praticado durante sua vigência depois de revogada? Todos esses aspectos sobre a lei penal no tempo, sobre o quando da lei, nós tratamos nas 9 primeiras aulas. Agora nós vamos adentrar a parte do espaço que está prevista no seu edital. Ou seja, onde é praticado o crime e quando é que eu posso ou não posso, de acordo com o território, aplicar a lei penal brasileira. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, o primeiro ponto que traz a maior parte das dúvidas sobre o assunto é o seguinte: pessoal, aqui nós estamos falando de conflito de soberanias, nós estamos falando de outros países, de um delito que ele ultrapassa as fronteiras de um país e é praticado em mais de um país. Essa é que é a questão. Até onde eu posso aplicar a lei penal brasileira no âmbito internacional? Então, quando você lê o termo espaço, não deixe ele te enganar e te fazer acreditar que eu vou dirimir conflitos, como, por exemplo, a competência de um juiz que atua numa comarca lá de Minas Gerais, ou de um juiz que atua no Distrito Federal, ou em relação a um crime que foi praticado e os bandidos passaram por 3, 4 fronteiras e começaram em São Paulo, passaram pelo Rio e foram parar em outro estado da federação. Eu estou falando de uma questão de internacionalidade, eu estou falando de jurisdição de países diferentes. Quando eu trato de lei penal do espaço, é isso. Quando é que eu posso aplicar a lei penal brasileira a um determinado delito? Competência é algo que a gente estuda em direito processual penal, que não está no conteúdo programático do seu certame de escrivão da PCDF 2020 e não é uma preocupação para nós agora. Então, deixe isso de lado e se concentre na questão dos países, beleza? Essa é a primeira dica. Bom, o primeiro ponto que eu preciso elucidar para entender lei penal no espaço é saber onde aconteceu um crime. Porque eu tenho que entender que da mesma forma que eu tenho teorias para determinar quando o crime ocorreu, nós aprendemos que o crime ocorre no momento da ação ou da omissão, eu também tenho que entender onde o crime ocorreu para que eu possa determinar a lei de qual país eu vou aplicar. Então, diferentemente da lei penal no tempo, a lei penal no espaço é regida pelo chamado princípio da ubiquidade, que está previsto no artigo 6º do seu Código Penal, que eu vou colocar aqui na tela para você. Segundo o Código Penal, você vai ver que o crime é praticado no local onde ocorreu a ação ou a omissão, no local onde se produziu o resultado e até mesmo no local onde deveria se produzir o resultado. E você vai ver que essa previsão tem toda uma consequência jurídica. Inclusive, a lei vai ao detalhe, ao ponto de dizer que é no todo ou em parte. Então, de uma forma geral, é muito mais amplo o espectro do espaço, da lei penal no espaço, do que no tempo. A quantidade de lugares onde o crime foi praticado, ela pode ser múltipla e ela é muito mais complexa de determinar do que o tempo do crime. Quando eu falo de teoria da atividade, é muito tranquilo porque eu posso excluir um determinado lugar. O indivíduo foi baleado aqui, esse é o momento da ação ou da omissão. Um ano depois ele morreu no hospital, que é o lugar do resultado do crime. Eu nem vou considerar o hospital, eu vou considerar só o local da ação ou da omissão, porque é isso que determina a teoria da atividade. Então imagina só como é mais complexo a parte da lei penal no espaço, a parte do lugar do crime. Imagina que eu coloquei uma bomba num determinado avião porque eu quero matar um desafeto que trabalha no aeroporto lá na Itália. E aí eu pego essa bomba e mando dentro do avião para a Itália, só que o avião demora mais, eu coloquei pouco tempo na bomba para o avião chegar lá, o avião fez uma escala em Portugal e a bomba explodiu lá. Então, olha só, eu coloquei a bomba, eu pratiquei a conduta no Brasil, a bomba era para explodir na Itália, mas a bomba explodiu em Portugal. Eu tenho o lugar onde eu pratiquei a ação, eu tenho o lugar onde deveria ter se produzido o resultado, a Itália, e eu tenho o lugar onde efetivamente se produziu o resultado.
Portugal. Para a lei penal brasileira, para fins de aplicação do artigo 6º, qual é o lugar do crime? Os 3 locais são o lugar do crime. Você vai considerar que o crime ocorreu tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto na Itália. Eu tenho a aplicabilidade da teoria da ubiquidade para entender esses 3 países como lugar do crime. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, essa é a base de tudo que a gente vai tratar. Agora a gente volta um pouquinho para analisar o que o Código Penal diz sobre a aplicação da lei brasileira em seu artigo 5º. Olha só. O artigo 5º do Código Penal diz que eu vou aplicar a lei penal brasileira ao crime praticado no território nacional, sem prejuízo da aplicação de eventuais convenções internacionais. Então, o que eu estou dizendo? Se o crime ocorreu em território nacional, eu aplico a lei penal brasileira. É o que nós chamamos de princípio da territorialidade. Então, por exemplo, naquele caso lá que eu falei, que colocou a bomba no Brasil e a bomba explodiu, era para explodir na Itália, explodiu em Portugal. Pratiquei o crime no Brasil? Pratiquei. Houve uma conduta praticada no Brasil. Posso aplicar a lei penal brasileira? Sim, territorialidade. O crime foi praticado em território nacional. Ele também foi praticado em outros territórios? Sim, mas ele foi praticado aqui e eu tenho jurisdição. Então esse é o primeiro ponto. Agora, detalhe que pode cair na sua prova. A territorialidade para a lei penal brasileira, ela não é absoluta. Ela é o que eu chamo de territorialidade mitigada ou regrada, porque eu tenho uma exceção. Exceção que eu conheço pelo nome de intraterritorialidade, ou seja, a possibilidade de aplicação de lei penal estrangeira a crime praticado dentro do Brasil. Isso acontece aqui no Brasil por força da chamada Convenção de Viena. É um tratado internacional no qual eu vou reger a questão das imunidades diplomáticas. Então, se o indivíduo tem imunidade diplomática e pratica um crime aqui no Brasil, e ele tem imunidade para aquela conduta, ele vai responder lá no país dele. Eu vou aplicar a lei do país dele a um crime praticado dentro do Brasil. Eu chamo isso de intraterritorialidade. Como existe a intraterritorialidade no nosso ordenamento jurídico, ainda que como exceção, a territorialidade não é absoluta, ela é mitigada ou regrada. Então, recapitulando, pessoal, onde ocorre o crime? No lugar da ação ou da omissão, no lugar onde se produziu ou onde deveria ter se produzido o resultado, no todo ou em parte. Artigo 6º do Código Penal. Eu preciso verificar onde eu posso aplicar a lei penal brasileira. E o artigo 5º me traz a regra básica. Se o crime ocorre em território nacional, eu posso aplicar a lei penal brasileira, sem prejuízo de convenções internacionais. Então eu tenho a primeira exceção logo no artigo 5º. Intraterritorialidade, aplicação de uma lei penal estrangeira a fato praticado dentro do Brasil. Então o que você precisa saber da base é, se o crime é praticado dentro do Brasil, em regra, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Como que eu determino se o crime ocorreu dentro do Brasil ou fora? Eu aplico a chamada teoria da ubiquidade. Onde o crime é praticado? Pode ser no local onde eu pratiquei a ação ou omissão, no local onde se produziu o resultado, ou no local onde deveria ter se produzido o resultado, no todo ou em parte. Então, no exemplo que nós narramos, o indivíduo colocou a bomba aqui no território brasileiro, então eu tenho para a teoria da ubiquidade o Brasil como local do crime, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Isso é o que a gente aprendeu até agora. Para deixar um pouquinho mais tranquilo e também para a aula não ficar tão chata, eu quero que você assista agora um pedacinho de um vídeo sobre um fato muito curioso para a gente ver se a gente pode aplicar a lei penal brasileira ou não, e para a gente ver, inclusive, se o nosso presidente da República acertou quando fez uma afirmação sobre o caso. Joga aí na tela para mim, edição. Olha, um militar da Aeronáutica Brasileira foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de transportar drogas num avião da FAB. O Ministério da Defesa divulgou nota informando que a prisão aconteceu ontem e que já foi determinada a instauração de um inquérito. O militar estava num avião que serve à presidência da República e seguiu viagem antes do avião que levou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite para a cúpula do G20 no Japão. O presidente usou as redes sociais para comentar o caso. Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa a colaboração com a polícia espanhola para que os fatos sejam esclarecidos e advertiu que, caso seja comprovado o crime, o militar será julgado e poderá ser condenado. O nome dele não foi divulgado e nem também o que ele levava. Olha que interessante, nós tivemos um caso de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, praticado dentro de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Mas será que não foi no Brasil? Para a gente responder essa dúvida, eu preciso saber
o que é território nacional. O artigo 5º do Código Penal, que é a base, ele diz que eu aplico a lei penal brasileira ao crime praticado em território nacional. E o que é território nacional? O Código Penal, naquele momento ali, não elabora. Então nós vamos ter que nos recorrer à doutrina para entender efetivamente o que é território nacional e para dizer se de fato, no caso da reportagem, eu tive um crime praticado fora do território nacional ou dentro do território nacional. E se eu posso ou não, em tese, aplicar a lei penal brasileira a esse caso. E esse ponto a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Bom, pessoal, hoje eu estou gravando uma aula um pouquinho mais curta porque o tempo está muito corrido. E eu também não quero confundir a sua cabeça. Fazendo uma breve revisão. Qual é o lugar do crime? Teoria da ubiquidade. Artigo 6º do Código Penal. Eu utilizo a teoria da ubiquidade para determinar se o crime foi praticado no Brasil ou fora do Brasil. A primeira regra, não é a única, básica sobre a lei penal no espaço, é de que eu aplico a lei penal brasileira ao crime praticado em território nacional. Então eu estou analisando questão de internacionalidade, não estou analisando questão de competência entre os estados. Depois disso, eu preciso entender que a territorialidade não é absoluta. Eu tenho a chamada intraterritorialidade, que é a possibilidade excepcional de aplicação da lei penal estrangeira em crime praticado dentro do Brasil. Uma das exceções que nós vimos é a questão da imunidade diplomática prevista na Convenção de Viena. Última curiosidade para a gente arrematar o vídeo de hoje. Embaixada. Muita gente acredita que a embaixada é território estrangeiro. Não é, senhores. O Código Penal nada dispõe sobre a questão da natureza do território das embaixadas. E o que a doutrina nos ensina é que a embaixada é território nacional. É um território inviolável, Convenção de Viena, mas é território nacional. Em outras palavras, se você sair no tapa com um amiguinho na hora de tirar visto para os Estados Unidos, lá naquela filinha lá, aguardando para poder tirar o visto, tiver uma confusão, cometer um crime ali dentro da embaixada americana, não há imunidade diplomática que se aplique a você e a lei penal brasileira pode ser aplicada normalmente. A embaixada é inviolável e os agentes diplomáticos também, mas você que estava ali dentro daquele local, você está em território brasileiro e pode sim ser alcançado pela lei penal brasileira. Essa é uma confusão comum e é importante a gente falar dela antes de finalizar o vídeo. E, por hora, é isso. Aula que vem, a gente vai arrematar a questão da reportagem, vamos trazer se aquele delito foi praticado ou não em território brasileiro, vamos conhecer os conceitos relacionados ao território brasileiro, o que é território brasileiro por extensão, o que é território brasileiro regular, o que é território brasileiro jurídico, o que é território brasileiro material, vamos conhecer todos os conceitos relacionados ao território antes que a gente passe para o assunto mais complicado dessa matéria, que é a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Beleza? É isso aí. O último recado que eu queria deixar para os senhores, como eu divulguei no Instagram, entre os dias 20 e 29 de janeiro eu vou ministrar um curso de Direito Penal em Questões, aqui em Brasília, Águas Claras, Distrito Federal, a convite do pessoal da Convictus DF. Então, aqueles que tiverem interesse de fazer um curso em exercícios, de tirar dúvidas na resolução de questões, vai ser uma excelente oportunidade. Eu vou deixar o link para o curso na descrição desse vídeo. Fica o meu convite a todos os alunos. Eu sei que eu tenho alunos em outros estados, alunos que virão só fazer a prova, não poderão participar de um curso como esse, mas para os que são do DF, eu recomendo fortemente, se você quer testar, quer praticar, se você tem muita dúvida e quer uma oportunidade presencial de tirar dúvida comigo, essa vai ser uma excelente oportunidade. Por hoje é só, eu vejo vocês muito em breve, porque agora os vídeos vão vir com mais frequência. Agradeço a todo mundo que tem deixado o like, solta o HC nesse like aí, vocês ajudam demais o canal a crescer, a gente está crescendo num ritmo muito bacana, graças a vocês. Cada comentário conta, cada curtida conta, o algoritmo do YouTube realmente ele não perdoa. Então agradeço o apoio de todo mundo e como sempre, eu vejo vocês no próximo vídeo.